Conexão, partilha e entretenimento para te acolher e te informar sobre a vida aqui na Suécia. Este é o Central Brasil Podcast, que nessa primeira temporada traz temas de interesse da nossa comunidade, o que também pode interessar você que está pensando, vou para a Suécia, não vou para a Suécia? O tema de hoje é educação. Que bom que você aceitou o convite, está escutando a gente, está assistindo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Central Brasil Podcast, que é uma iniciativa da Central Brasil Suécia em parceria com a NBV, que é uma organização que cuida de associações aqui na Suécia. Hoje a gente vai falar sobre educação. E antes de chamar minhas convidadas aqui de hoje, as nossas convidadas aqui de hoje, tá todo mundo aqui comigo. Deixa eu dar um oi aqui pra Súria. Tudo certo, Su? Olá, Fer, tudo ótimo. Olha, hoje eu tô sentindo que hoje vai render. Mas vai render mesmo, vai. Eu tenho certeza. Tem assunto que não acaba mais, minha gente. Vou te pedir logo, peraí. Já curta logo aqui, porque eu não sei se você vai gostar, você já pode curtir, certo? Já tá seguindo a gente lá no Instagram, Súria? Instagram, Spotify, LinkedIn, no YouTube. Pelo amor de Deus, se você não se inscrever, ninguém vai saber que tem esse conteúdo de qualidade aqui, minha gente, quase que não sai. Mas bora, deixa de enrolação que eu já vou chamar aqui. Thaís tá de volta! Tudo bem, Thaís? Tudo ótimo. Foi tudo certinho, você descansou, tava aqui com Magda no outro episódio. Tava, curti bastante aqui assistindo o último episódio. Maravilha. Se você não assistiu, por favor, vá assistir. Peraí que eu já vou chamar a nossa próxima convidada. Vamos lá, então. Deixa eu chamar aqui nossa convidada de hoje, Amanda Silva. Tudo bem, Amanda? Seja muito bem-vinda ao Central Brasil Podcast. Obrigada, tudo bem, gente? Prazer em estar aqui. Tá certo. Rapidinho, eu quero que você se apresente daqui a pouco. Thaís, me conte aí, como é que vai ser esse episódio? No primeiro bloco, temos a Amanda Silva, que vai falar aqui da pré-escola. E no segundo bloco, temos a Cláudia Klosterman, que vai falar sobre o ensino fundamental. Maravilha, delícia. Agora, antes da gente falar e começar mesmo, engatar, Amanda, eu quero primeiro que você se apresente. Quem é você, Amanda? Você chegou aqui, o que é que você veio fazer aqui na sua Sim, eu me chamo Amanda Silva, moro aqui na Suécia há 8 anos e trabalho na pré-escola há 4 anos já. Você já era professora no Brasil? Não formada, assim, eu adquiri a formação aqui na Suécia. Mas no Brasil eu trabalhei muito em escola privada, na parte do berçário, então, tipo, eu tenho umas noções, assim, Sempre digamos. gostou de crianças. Sim, exatamente. Coisa boa, muito bom, muito bom. Tá, deixa eu só, vamos assim, ó, pra todo mundo ficar na mesma página. O que a gente tá falando de educação, quando eu digo assim, o episódio hoje é sobre educação. Educação é um tema eita, quase que não sai. Super amplo. A gente não está falando aqui, não vamos falar aqui sobre educação doméstica, a gente não vai falar de educação religiosa, não vamos falar de universidade, ensino técnico, deixamos para a próxima temporada. Quem sabe, né, Súria, vai ter? Quem sabe, né? Vamos ficar de olho aqui. Vamos, por favor. E o pessoal já vai virando membro da Central Brasil Suécia para poder apoiar, né? Que a gente, rapaz, a gente estudou, viu, para esse episódio. Pois é. Então, a gente vai falar sobre pré-escola, como o Thaís falou, e ensino fundamental. E vamos lá, eu vou começar aqui falando que a autoridade administrativa responsável por todo o sistema escolar aqui, considerando inclusive a educação, né, para adultos, aqui na Suécia se chama Skolverket. E quem estabelece essas normas, né, que devem ser seguidas, é como se fosse o nosso MEC lá no Brasil, não é isso? Me corrija se eu estiver falando alguma bobagem aqui, viu? Então vamos lá aqui. Quando a gente fala de pré-escola, né, Amanda, o que a gente primeiro tem um nome, né? Fuskula. Vamos começar então com a pré-escola. Eu já volto para nossa convidada Amanda, certo? É importante, antes disso, que Thaís traga algumas informações pra gente, o básico para o pessoal que tá escutando a gente, assistindo, já entender o que é essa Fuskula, pré-escola, eita, misturei tudo, creche. A pré-escola, ela é um direito, né, dos pais que estão trabalhando e estudando. Então, a partir de 1 ano, as crianças podem começar a pré-escola. Geralmente, né, quem toma conta é uma administração municipal, aqui chamada de comum, e ela que administra as escolas públicas, mas também existem escolas privadas que podem ser administradas por associações. Nas escolas públicas, né, então, é a partir de 1 ano, e os pais podem, através do site da comum, né, do site da cidade, se aplicar
para até 5 escolas que eles gostariam, né, de que o filho estudasse, e até com uma antecedência de até 6 meses antes da criança completar 1 ano. E aí a comum tem até uns 4 meses, né, para responder, né, geralmente. Então acalme seu coração, viu? Se você aplicou pra escola, acalma, vai chegar a vaga, geralmente é perto da casa, né, Thay, Isso. também. Geralmente você aplica para 5 locais que você gostaria, mas eles dão preferência sempre para a escola que é mais próxima à residência da criança, ou se já tiver um dos filhos estudando em uma escola, então o segundo filho também tem preferência. Pra aquela escola. Amanda, qual é a sua escola da comum? Qual comum você... Gente, quando eu falar comum, eu tô falando de cidade, de município, porque aqui a divisão é um pouquinho diferente do Brasil. Então, assim, a gente falando de Gotemburgo, Estocolmo, tem umas cidades mais próximas aqui que parecem bairros, mas a gente chama de comum. A divisão é diferente, mas entenda assim que a cidade, tipo Salvador, São Paulo, Curitiba, né? a parte a administração municipal. Qual é a sua aqui? Você aqui em Gotemburgo mesmo? É onde? Isso, é da cidade de Gotemburgo. E faz parte, ela é municipal mesmo, né? Sim, é pública, né? Tá, peraí que a gente volta, tá? Vamos pra mais informação. Tá, a criança tem direito à pré-escola, né? Isso, tá, que a gente falou. Por exemplo, se o pai e a mãe têm trabalho integral remunerado, não é trabalho, tipo, se for só voluntário e tal, não, remunerado, ou se estuda em tempo integral, pelo menos 50% de tempo de estudo. Então, por exemplo, a criança vai ali das 8 da manhã até as 5 da tarde. O SFI, que é o sueco para imigrantes, ele tem categoria de trabalho, porque o pessoal entende que a pessoa precisa do tempo integral da vida para aprender sueco. Eu diria que até mais do que isso, meu Deus. Mas a gente não vai entrar nos detalhes de SFI aqui não, como eu já falei para vocês. Mas pronto, quem tá fazendo o SFI, que é o curso do sueco para imigrantes aqui, que é oferecido que é gratuito, ele tem caráter de trabalho. Então, se a pessoa vai em tempo integral, se você vai para SFI todos os dias, seu filho ou sua filha vai ter direito à pré-escola também. Em tempo integral. E paga alguma coisa, Thaís? A gente tinha falado de uma taxa, né? Sim. Tem uma taxa que é calculada a partir do salário da família, né? Então, se os dois trabalham, se um trabalha, é calculado a partir desse salário. Geralmente né? No ano que estamos, em torno de 3%, né? Do salário familiar. No ano que estamos agora, tem também um valor que é o máximo, e agora é 1.847 coroas, mais ou menos. Né? Isso, a gente está gravando em 2026, minha gente, tá? No primeiro semestre de 2026, esse valor isso pode variar, mas se você tá já assistindo esse vídeo mais à frente, é só dar uma olhadinha no site, porque eles têm um reajuste, né? A partir do ano, tem inflação, tem um monte de coisa. Isso é baseado em horas também que a criança fica na escola, então esse valor seria se a criança ficar o tempo integral. E para crianças até 3 anos, porque a partir dos 3 anos de idade, toda criança aqui na Suécia tem direito a 15 horas gratuitas, então daí esse valor total vai diminuir. Então é importante deixar bem atualizado o salário, né, no sistema de quanto você recebe, se mudar a situação também deixar lá. E a partir de um teto, né, de um salário também não vai mudar, né? Se você não informar nada, eles vão cobrar o valor máximo. Mas se você ganha, né, um pouco menos, então vão cobrar menos. Isso, é importante ficar ali. Tem o mesmo sistema que a pessoa, quando você chegar aqui, se você está vindo para a Suécia, ou se você já está aqui e ainda não está familiarizado com os sistemas, com as coisas, vocês vão perceber que no início, ai meu Deus do céu, é muita coisa. Mas não é não. Tem um sistema lá, no mesmo sistema você vai atualizar também, e aos poucos você vai ganhando, né? Ficando mais simples fazer os processos. E a nossa comunidade está aqui também para todo mundo para ajudar, né? Uma coisa que eu esqueci de falar, a partir dos 3 anos, né, essas 15 horas, ela é gratuita e também é um direito independente da situação dos pais. Então, nesse momento, a partir dos 3 anos, mesmo se o pai, né, não estiver trabalhando ou estudando, um dos pais, mesmo assim a criança tem direito às 15 horas, né? Acho que para começar também a aprender o sueco, socializar, né? Isso é bom. Só voltando aqui uma coisa que você falou da taxa, que aqui, a criança que está aqui não precisa necessariamente ter nascido aqui. Tem uma criança que está morando aqui, é residente aqui na Suécia, tem o que a gente chama do barnbidrag, que é o abono familiar. Então, esse valor a pessoa pode usar, tem gente que guarda para o futuro da criança, que você pode usar do jeito que a família entender. E aí acaba que também é um valor que você pode pagar essa taxa ali da escola, né? No caso da pré-escola, a creche, que é o que a gente está falando agora
aqui nesse primeiro bloco. Tem mais alguma coisa em relação a essas informações básicas, tá? Da licença a gente falou, né? Aqui tem, isso varia também de comum para comum, né? Tem aqui em Gotemburgo, em Estocolmo já é um pouco diferente, que a pessoa tem direito a um pouquinho mais de tempo, né? Tem no caso da licença parental, se um dos pais estiver em casa cuidando de uma outra criança, né? Por exemplo, já tem uma mais velha que está indo na pré-escola e acabou de nascer um filho mais novo, e aí a mãe ou o pai está em casa cuidando dessa criança. Então aí reduz as horas, o direito que a criança que está indo na pré-escola pode ficar. Então, aqui em Gotemburgo, atualmente são 15 horas. Então, se um dos pais estiver de licença, a criança mais velha só tem direito a 15 horas, né? Desde 1 ano, né? Até completar os 6 anos. Mas está vindo novidades por aí, né? Que o ano passado foi já aprovada uma lei para mudar para 30 horas, né? Já é em assim. Estocolmo já é assim, né? Sim, em algumas cidades, em Estocolmo, em outros lugares também já aprovaram essa lei, mas ainda não foi implementada, né? Amanda pode trazer também. Como é que tá mais lá nessa escola, Amanda? Vocês já começaram a conversar sobre isso? Como é que tá isso? Tá tudo sob muita discussão ainda, a gente não tem nenhuma informação concreta de como vai ser. E é mais assim o diretor, né, que decide como que as horas vão ser distribuídas, né, na semana, mas estamos... Pogong. Exatamente. Tem muitas escolas que concentram também, né, os alunos que vêm nesse período, né? Isso, como é que funciona? Eu fiquei curiosa agora aqui. Venha participar mais um pouquinho aqui com a gente. Quando eu lembro que na Fuescola da minha filha, a gente não fala escola, mas é Fuescola, pelo amor de Deus. Fuescola é pré-escola, creche. Vou falar creche pra ver se muda, né? Tá Isso. bom. Na creche, minha filha, eu lembro que as professoras concentravam algumas atividades em determinados dias da semana. Sim. Porque tinha criança que só ia poucas horas. Nesse caso, tá com o irmãozinho em casa, então só vai tá interagindo com a criança. As Isso é muito escolas é de questionável, terça, inclusive, quarta e mas quinta, né? Das 9 às Isso. como é que As funciona lá duas. nessa escola? Me explica. Como a Thaís falou, a gente concentra também esse grupo de crianças de terça a quinta, das 9 às 2, e daí o planejamento das atividades, né, tudo, a gente concentra em realizar nesses dias, porque daí é o número maior de crianças, é o grupo completo, né, das crianças na escola. Isso é ótimo, porque eu sempre ficava com a sensação que minha filha tá perdendo alguma coisa, porque antes ela ia, né, às 40 horas, a irmã nasceu, daí ela não pôde ir mais, e eu ficava super triste dela tá perdendo o conteúdo, né? É tudo planejado. E lá, de segunda e sexta, a gente deixa para ter o planejamento. A gente tem planejamento em grupo, né? Na segunda, e sexta-feira são as professoras, né? Porque eu sou, digamos que eu sou uma assistente da professora. Então, a sexta-feira, elas têm o dia delas para planejar para a próxima semana. E na segunda, elas repassam para nós tudo. E, tipo, terça, quarta e quinta, a gente realiza. Agora aqui, entrar no aspecto mais cultural da educação da pré-escola aqui na Suécia. Você falou muito de planejamento e tal. E tem algumas pessoas que ficam, meu Deus. Muita gente vai te dizer logo assim, porque aqui é só brinca, a criança só brinca na creche, nananã. Mas você tava falando aí de planejamento. Não tem planejamento, né? O Skolverket diz, eu fui olhar lá, né? A criança aqui, a ideia é estimular a criatividade, a socialização, curiosidade, autoestima. Na pré-escola, autoestima. Isso é muito bom, né? Desde o início. Mas, então, vocês têm de fato... Como é que funciona, assim, na prática, Amanda? Fale pra gente aqui, lá na realidade da sua escola. Sim, existe muito essa preocupação dos pais, né, imigrantes, meu filho não sabe escrever, não sabe contar, mas, tipo, a pré-escola aqui não foca nisso, né? Foca mais na curiosidade da criança, a gente parte mais pro interesse da criança ali, e ela aprende através da própria curiosidade, então ela aprende no brincar. Ela aprende no, tipo, conseguir vestir a roupa sozinha, na autonomia, sabe? E a gente levanta muito isso, assim, diariamente. Tipo, imaginando essa... eu lembro que lá na escola da minha filha, a professora às vezes me fala, não, hoje ela conseguiu fazer tal coisa. Ela estava bem interessada em querer ler alguma coisa, as letrinhas, né? Porque eu vim na cabeça do Brasil, né? E eu já tava, meu Deus do céu, minha filha não vai saber. Já sabe escrever o nome, não.
né? Eu perguntava, ela falou, olha, a gente vai a partir de fato, assim, do que ela se interessa, né? Do que a criança. É bem interessante, Exatamente. né? Mas tem alguma lógica, tem uma coisa. Vocês preparam Sim, tudo por atividades, trás. né? Sim. Tem alguma coisa que A faz. gente, pelo menos na escola onde eu trabalho, na pré-escola onde eu trabalho, a gente sempre se baseia em um livro, a partir de um livro. Por exemplo, agora estamos trabalhando com o livro da Caixinhos Dourados e os Três Ursos. Então vai muito assim do que a criança se mostra interessada. É muita trabalho manual de criar, sabe? Então a gente agora estamos na fase final, assim, de tipo reunir tudo. E as crianças, tipo, montaram a história toda, né? Através de materiais que elas mesmas, né? Deram a opinião delas, porque a gente tem a parte ali de uma reuniãozinha diária. Montar na caixinha, você fala, né? Isso, Como é que chama isso, Amanda? Isso Samling. Samling, viu? Isso. Se familiarize com o vocabulário. Samling. Tipo, a reuniãozinha é Samling. Isso, e lá a gente fala, né, sobre o dia, o que vai acontecer no dia também. É importante preparar as crianças. Então, tem toda essa Tem coisa. uma lógica, né? Tipo, não é só chegou lá pra ficar brincando, né? Não, Tem planejamento, a previsibilidade para dar confiança para a criança, né? Do que vem pela frente. E também é muito importante essa parte da democracia, né? Deles escolherem junto o que eles querem fazer, como vão fazer. Exatamente. Mas resumindo, eu acho que a pré-escola, ela não quer formar, assim, crianças que já sabem escrever o nome, legal, crianças que já sabem contar até 50, por exemplo. O nosso foco é, tipo, criar, assim, crianças confiantes, sabe? Se prepará-las para o mundo lá fora, sabe? Teve um dia que eu vi uma aluna minha, né? Que ela estava na fila e, tipo, ela deu a vez dela pro amiguinho entrar na frente dela. Eu achei isso muito lindo. Eu, tipo, pensei, nossa, estamos, assim, no caminho certo. Então, isso é bem legal. Você viu ali a necessidade e agiu, e, tipo, né, pode vir, tá? A criança, né? Mesmo, um adulto não precisou falar para ela, o amiguinho pode tomar a sua vez, ela mesma se ofereceu. Ela viu que precisava exatamente. É legal, né? Então, tem isso bastante coisa que você aprende. Pensando nisso, assim, Thaís falou sobre a escola. Aqui já tem direito a partir de 1 ano. Isso não é uma realidade, infelizmente, não é uma realidade que a gente vê no Brasil. Não é tão comum ainda ter espaços, né? Tem algumas particulares que até bebês, recebem bebês e são caríssimas, enfim. Você vê assim, Amanda, algum benefício nesse início? Como é que funciona? O bebezinho chega lá pra cuidar de... Como é que vocês fazem? Tão pequenininho, meu Deus. Conte aí. A gente, pensando assim na realidade da Suécia, né, porque para ter um certo status, uma economia assim boa na família, os dois, né, o pai e a mãe necessitam, né, trabalhar. E pensando nisso, eu acho que é bom que a criança engaje, tem esse benefício da mãe, dos pais, né, deixar as crianças em um lugar seguro, preparado, e tudo de começo é muito difícil, né? A criança, assim, não tem aquela noção de tempo, de, tipo, a mãe sumiu, parece que sumiu pra sempre, né? Então, não sabe, é difícil eles entenderem que, tipo, após um certo horário, os pais voltam pra buscar essas coisas, mas eles acabam se acostumando, e tem uns que... não demora nada, assim, é tipo desapegado mesmo. As mães estão lá chorando, né? Meu Deus do céu. Acho que às vezes é mais difícil. Você chorou, pra Thaís, gente, quando você deixou sua filha na escola? Eu chorei. Eu chorei. E ela lá, toda feliz, dando tchauzinho, Feliz, né? e eu assim, meu Deus. Mas eu chorei, mas não foi tanto assim também não, viu? Porque eu precisava também. Sim. Eu acho que principalmente pra gente que vem de fora, né? Que às vezes não tem um suporte, não tem a avó, a tia, a prima, a vizinha. Às vezes os vizinhos também estão com muitas coisas. Claro, a gente apoia enquanto comunidade, mas é diferente quando a gente dá lógica, tipo, a minha mãe cuidou de mim, ou minha avó cuidou de mim até 3 anos e depois eu fui entrar na escola.
Aqui, minha filha foi com 1 ano e 7 meses e tá tudo certo. Aí, Deu uma outra choradinha ali, coisa. depois tava tudo bem. Eu consegui perceber o salto de desenvolvimento, né, que minha filha teve, porque as duas começaram logo que fizeram 1 aninho, porque elas fazem aniversário em julho e aqui ano letivo começa em agosto, né? Uhum. Então, tinha acabado de completar 1 aninho, eram bem pequenininhas mesmo. E eu vejo a autonomia aqui, né, que a escolinha dá. Então, muitas coisas eu não deixava ela fazer, porque eu achava que não daria conta, ou que era perigoso. Então, manusear até um lápis, eu morria de medo de enfiar no olho, quando, né, tinha a primeira filha, né, falei, imagina quando que eu vou dar lápis. Aí, primeiro dia lá, ela já pintando, eu falei, gente, não sabia que sabia usar lápis de cor, né, que eu já podia dar. Não, E subindo nos corta, não deixa ela parquinhos, saber. subindo, Não deixa ela saber que aos 2 anos já começa com a tesoura. Exato, meu Deus! A tesoura Com 2 também. anos já aconteceu. Não, mas é bom a gente falar, assim, a gente tá falando aqui, mas eu acho que tem esse acompanhamento, esse suporte né, das professoras, das auxiliares. Beber no então, copinho também, né? Eu só dava mamadeira com água, as coisas, e voltou da escolinha. Primeiro chegava bem molhado, né? Mas aí depois, um mês depois, já tava bebendo no copinho direitinho. Eu falei, gente, olha, Sim. consegue, né? Amanda, tem algum preconceito que você trouxe do que você já teve experiência lá no Brasil também, em escolas, né? Teve alguma coisa que você trouxe de lá e quando você chegou aqui, é interessante esse sistema aqui também. Teve alguma coisa assim que você... Foi exatamente o que a gente conversou, né? Que no Brasil é muito resultado, né? A criança precisa mostrar resultado, o professor também precisa mostrar resultado para os pais, né? Porque daí, se não tá mostrando resultado, se o filho não tá sabendo escrever as letrinhas, não tá trabalhando certo, e tem aquela cobrança no professor também. E aqui é muito mais leve, assim, a gente acompanha cada processo. E eu acho que é muito mais leve, é muito mais tranquilo aqui. A gente acompanha o desenvolvimento da criança, assim, de perto, né? Mas assim, a gente tá falando, claro, a gente fala desse sistema e tal, mas todo lugar tem alguma coisinha pra melhorar também, né? Tem alguma coisa que você acha que poderia ser melhor no ensino aqui na Suécia? Na educação aqui? Eu acho... Na pré-escola, especificamente. Pode falar, minha filha, quiser. Não, porque a gente vai trazer o quê? Não, porque é tudo maravilha, blá, 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 e depois, não, mas tudo legal. Eu acho que também varia, é óbvio que varia muito, né? De escola para escola. Mas você, enquanto uma pessoa que está trabalhando já há 4 anos dentro desse sistema, o que você acha que poderia dar ser um pouco melhor, digamos assim? De início, quando eu comecei, as turmas eram 16 crianças, os maiores. E acho que 14, 15 os menores, né? Com 3 professores em sala. E hoje eu vejo um número muito maior de crianças e poucos professores, poucos adultos para estar ali junto, no brincar, observar, sabe? É muito difícil a gente trabalhar em uma sala com 22 crianças e 3 adultos, sendo que a gente precisa dar conta de coisas práticas, né? Do dia a dia para a rotina funcionar. E ainda ter tempo, assim, de sentar ali e participar da brincadeira da criança, observar o que elas estão conversando ali. Então, é difícil a gente encontrar, assim... Eu falo encontrar porque a gente fala möta alla barn, Pessoa aqui já tá virando... Então, é difícil a gente acompanhar, sabe? De perto, cada criança, assim, sabe? Porque o sistema, tipo assim, exige que isso acaba sendo uma pressão um pouco maior pra vocês, Isso, né? Hoje eles contam 8 crianças por adulto em sala. Então é bastante criança, assim. Isso eu acho que tem uma coisa também pra gente contextualizar. Tem uma necessidade também, né, de pessoas que trabalhem em escola, que trabalhem em escola. Então, se você tá querendo, gosta dessa área, eu acho que eu sempre falo da coisa do trabalho. Inclusive, a gente teve episódio sobre trabalho e sobre empreendedorismo. E você não assistiu, vá lá depois desse, certo? Curta logo esse aqui. Peraí, vamos esperar o pessoal curtir. Pronto? Certo. Pronto, depois você já vai lá olhar um que a gente falou sobre trabalho aqui na Suécia. Falamos também sobre empreendedorismo. E, de fato, existe essa pressão. Tem mais que indo para a escola, não tem tantos profissionais, né? Tem um tipo de trabalho aqui que a gente fala. Eu já fui em escola internacional aqui. Não era uma escola do município, mas era uma escola que tinha o inglês como a escola independente, né? E eu já fui o que a gente chama de vicore, né? Professora substituta aqui.
Tem muito. Você também já foi Vitória alguma vez na vida? Já fui. Trabalhei 1 ano antes de começar nessa escola que eu tô hoje, né? E isso eu até gostava, porque eu passava em todas as escolas, observava como cada escola trabalha. É diferente, assim, segue um plano, assim, mas é muito diferente na rotina. Na gestão, né? Na gestão, É bom, é até uma dica, né? Assim, acho que começar aí para pelo menos ter uma familiaridade. Você fez algum curso, Amanda? Não, quando eu comecei a ser vicária, eu só tive o SFI, né? Você tinha um SFI? É. E aí depois você foi para você conseguir uma posição agora como essa professora auxiliar na turma. Você fez algum curso específico? Foi assim muito muito rápido que aconteceu, porque logo quando eu comecei a vicariar nesse meu trabalho agora, eles precisavam de muitos assim adultos lá para trabalhar, né? E daí a diretora, né, me ofereceu um trabalho sob contrato. Ela sabendo que eu não tinha nenhuma escolaridade na área, mas eu me vendi assim, né? Eu falei, eu já tenho Trabalhou um pouco no Brasil, eu né? tenho bagagem do Brasil e já tô há Você quase já 1 tinha ano. trabalhado com E, escola e tudo. Mesmo sem o sueco, você já tinha experiência, pelo menos. Exatamente, tanto no Brasil como aqui, né? Porque já era quase 1 ano como vicária. E daí ela achou interessante. E eu entrei em março de 2022 lá. Quando foi no próximo termino, né, em agosto, ela me mandou para um Kortvägen. E daí eu me especializei como barnrotare. É isso, então o nome é isso, né? Barnrotare. Quando você trabalha junto com as pedagogas, Isso. você trabalha dentro da escola. Exatamente. É interessante, assim, que a gente tem uma outra convidada aqui no próximo bloco, Cláudia. Já estamos chegando lá daqui a pouco pra gente falar da parte de ensino fundamental. E aí a lógica já é um pouco diferente, né? Se você já... A exigência maior. Porque, como a gente falou, a pré-escola é socialização, né? O contato. Existe uma preparação ali dos próprios pedagogos, né? E você tá ali como suporte e vai entendendo essa coisa da autonomia. Básico, Pra né? formar o básico do cidadãozinho, né? Mas é muito importante essa informação, né? Porque tem muita gente que vem, às vezes fica anos até fazer o curso de sueco, né? Anos até fazer uma formação e agora sabe que já é possível, talvez, entrar, principalmente porque tem a demanda, né? Tem uma demanda que já é grande, possível você né, entrar pré-escola, trabalhando, né? De repente. E vai aprendendo muito, né? Sim, exatamente. Você tá ali em contato com a língua, né? O dia inteiro, praticamente. E eu acho que nada melhor que os pequenininhos para ser os nossos professores. Tem mais paciência. Teve alguma história interessante, assim, engraçada? Já passou, assim, com o sueco, com no dia a dia? Tipo, Conte aí. de falar, assim, alguma palavra errada e a criança, tipo, sabe aqueles papagaizinhos que ficam olhando assim com a cabeça, tipo, o que você tá falando, assim? Aí, tipo, eu falava a palavra várias vezes, assim, aí ele corrigia. Isso, tá? Mas é legal, né? Que vai aprendendo, Sim, né? sim. Mas é bacana você trazer sua experiência enquanto profissional. Acho que é muito útil também para todo mundo que tá assistindo e tá escutando a gente. E também não é assim, né, gente? Tem uma entrevistinha, tem uma coisa. Não vai botar uma louca lá para cuidar do seu filho. Sim. Que Eu já tinha tido experiência. isso também a pessoa já conhecia, né? O seu Isso é trabalho. bom falar. Quando eu comecei como vicária, eles também pedem antecedentes criminais também da pessoa. E você tem que renovar a cada 6 meses, por exemplo, mandar, Viu? sabe? Eu também já fiz isso, tá? Já fui pró também no Brasil e precisei apresentar isso aí. É legal. um papelzinho, né? E isso, tipo, no Brasil nunca aconteceu comigo, assim, não. Mas aqui eu achei, assim, bem interessante isso, né? Porque é um local menos seguro, dá- assim, pra Dá pra criança. gente deixar, né? Com paz. Sim, A paz a gente vai ganhando, porque, né? Vai. É um pedacinho da gente que vai, né? Pra escola. Mas é tão bom quando eles voltam. Porque tem uma hora que você não tem mais criatividade pra fazer coisa em casa, né? Então, E olha que Thaís tá falando de criatividade. Thaís é paciente, criativa. Meu Deus do céu. Vocês não vão vir, né, agora, não? Vamos voltar aqui para o foco. Eu queria só... vou resumir um pouquinho aqui o que a gente falou, né? Pré-escola não é obrigatória. A criança pode começar de 1 ano e pode ir até 6 anos, certo? Paga uma taxa proporcional à renda familiar,
né, quando é no caso do tempo integral. A partir de 3 anos não paga a taxa para 15 horas semanais, independentemente da situação dos responsáveis. Se tiver outro filho pequeno durante a licença parental, a criança tem em idade de pré-escola, pode ficar de 15 a 30 horas, aí vai variar, né, a depender do município, da comum. Se a pessoa estiver inscrita no sistema de governo para procurar emprego, a criança tem direito à pré-escola e as horas, que é interessante que a gente esqueceu de falar, e as horas vão variar a depender da cidade. Aqui em Gotemburgo, vai de 15 a 25 horas. Se a pessoa está inscrita, por exemplo, um dos pais trabalha, é a realidade de muitos brasileiros aqui. Um dos pais trabalha, ou a mãe ou o pai trabalha, né? Ou pai, mãe, não importa. Alguém está trabalhando fixo, tempo integral, mas a outra pessoa está procurando emprego. Então, a pessoa tem direito ali entre 15 e 25 horas, aí vai depender do município. Aqui em Gotemburgo, no caso, é 15 a 25 horas por semana. Isso, e aí a escola vai no bate-papo ali com a família dizer. Acho que é isso, mas tem mais alguma coisa, Thaís, que a gente esqueceu de pré-escola? Não, é isso mesmo. É isso mesmo? Só então, falar Súria, diga, só reforçando que é esse ensino mais lúdico, né? Então, Sim. Súria tem link de deixar, já vou te dar trabalho. Temos todos os links aqui na descrição e também na tela, né? Nos momentos-chave aí. Pronto. Então, olhe com calma. Amanda, obrigada. Tem alguma coisa que você acha que a gente precisa falar ainda de pré-escola, que você queria deixar aqui pra quem tá assistindo a gente? Não, acho que foi um bate-papo legal. Você gostou? Então pronto, já vai multiplicando, compartilhe, fale pra todo mundo, assista a gente. Acho que a informação a gente tenta fazer da melhor forma pra você ter informação de qualidade, tá? Vamos ficar aqui água as coisas e vamos receber a nossa próxima convidada. Curta aí, já curtiu? Esqueceu? Pode se tornar membro da Central também, né, Thaís? sim. Membro da Central Brasil Suécia apoia nosso podcast, né, claro. Com certeza. Segue a gente no Instagram. Boa, Thaís, reforça isso aí. Tá, coitada, Thaís, eu boto Thaís no esparro aqui. Lá no Linktree também temos o link para assistir o podcast. Tem também o link para se tornar membro da nossa associação, individual ou, né, famílias, né, que são o casal e a criança até 18 anos. Pronto. Pegue sua água e volte daqui a pouco para poder acompanhar e ensino com a gente. Estamos de volta, pronto aqui com a nossa professora convidada Cláudia Klosterman. Vamos falar agora de ensino fundamental aqui na Suécia. Seja bem-vinda, Cláudia. Tudo bem hoje com você? Tudo bem. Tá bem. E diga uma coisa, Cláudia, você já trabalhava como professora lá no Brasil e veio pra cá? Como é que foi isso? Já, eu sou bióloga, bacharel licenciada, sempre trabalhei como professora. E chegando aqui eu não consegui ficar longe da escola. Então eu fiz um caminho parecido com o da Amanda. Eu comecei como professora substituta. E aí quando eu terminei toda a parte, né, do sueco, eu consegui fazer a transição. Eu fiz alguns meses na universidade, voltei para a universidade brevemente, mas daí eu consegui validar todos os diplomas, menos meu mestrado, mas tudo bem. E aí voltei. E durante esse período eu trabalhei, diferente dela, eu trabalhei também como professora de língua portuguesa. Que é uma Cláudia coisa tá que em você todos vai os falar. Não, muito. A gente vai chegar lá. Cláudia já teve bastante experiência, né, no sistema escolar. Hoje trabalha com o ensino fundamental, mas a gente vai trazer o que você quiser colocar aqui, a gente tá aí. Nosso foco desse segundo bloco, que a gente tá falando, né, como a gente falou lá no início, essa parte do ensino fundamental, né? A gente já passou da pré-escola, a escola, a creche, agora a gente chegou na escola propriamente. Thaís, traz as informações aí pra gente, mais básicas, assim, básicas para as pessoas entenderem. A principal diferença é que agora não é só um direito, mas é também um dever. Então, o ensino é obrigatório, né, dos 6 aos 16 anos. O ensino é gratuito, né, durante essa idade. É gratuito e também é das 8 da manhã, geralmente o período que a criança fica, das 8 da manhã até a 1 da tarde. 1h20, mais ou menos, né? Mas é possível que os pais que estejam trabalhando e estudando conseguem deixar a criança antes desse horário ou depois desse horário, numa atividade extracurricular, que aqui é chamada de fritids. E aí essa atividade extracurricular é paga, né, também baseada nas horas que a criança vai ficar e também baseada na renda da família, né, como na pré-escola.
tem tipos de escolas diferentes também, né? Como eu tinha falado, tem algumas escolas que são particulares, a gente fala de particular, mas está seguindo o School Werket, que eu falei lá no início também, né? Se você não ouviu, dá uma volta aí um pouquinho. Mas tem tipos de escolas diferentes também, no caso da escola, né, Thaís, aqui? Sim, a escola ela pode ser municipal, estadual, ou pode ser uma escola independente, né, que é a Free Schoola, que aí pode ser gerida por uma empresa, uma fundação ou uma associação. Né? Cláudia, qual é a que você trabalha atualmente? Eu trabalho numa Free School. Funciona como lá? Tipo, é uma associação, uma fundação? Tem patrocínio? Como é que é? Eu acho que a principal diferença é que todo o dinheiro que né, chega até a escola pelas mantenedoras, a gente tem empresas como a AstraZeneca e Volvo, por exemplo. Então, todo o dinheiro é investido dentro da escola e tem essa associação de pais e esses mantenedores que decidem coisas como o budget, como limitações, até o bônus que a gente recebe no fim do ano letivo. Então, todo o dinheiro é investido. Eles fazem uma avaliação se realmente tudo que foi solicitado foi usado, se tem recursos e principalmente melhorias na parte física da escola. Isso também é bem importante, né? Do ponto de vista para o desenvolvimento ali. Aí a gente falou de taxa lá na pré-escola. Tem alguma taxa, no caso da escola, a partir dos 6 anos? Só se a criança estiver frequentando esse Free Kids. Mas uma coisa importante que eu gostaria de falar é que agora, por ser um ensino obrigatório, geralmente as crianças recebem em casa uma cartinha, né? Mais ou menos uns 6 meses antes de começar o ano letivo, que o ano letivo começa aqui em agosto. Então, a criança que está para completar os 6 anos ou que já completou e vai começar o ano letivo recebe em casa, né? Um lembrete para você se aplicar. E aí, quando é municipal, estadual, né? Talvez a escola independente... A Free School também, né? Como é que funciona? Uma fila própria. Tem uma fila própria. Mas a municipal é estadual, então é geralmente, né, no site do município, que você se aplica também, né? Pode escolher até 5 escolas que você gostaria, também tem a preferência, mais perto da sua residência, e se tem já uma criança lá estudando, né? Ô, Cláudia, a gente estava olhando, eu fui dar uma olhada no School Werket, né? E eles falam que o objetivo dessa educação fundamental é proporcionar conhecimento e desenvolver a capacidade de buscar conhecimento de forma autônoma. Por favor, já vamos começar aqui. Thaís falou sobre... a gente começa de 6 anos até 16 anos. E aí tem uma coisa chamada Frühschule Class. O que é isso? Tem alguma coisa parecida no Brasil que a gente pudesse entender? Que é isso, Frühschule Class? O Frühschule Class, ele é um ano intermediário, vamos dizer assim, um ano de transição e adaptação que essas crianças passam para o sistema escolar, aquele que a gente deixa a criança sentadinha na cadeira em todas as aulas e divide as aulas em diferentes disciplinas. Então, o Frühschule Class, ela vai ter um ensino um pouco mais sistematizado. Como a Amanda explicou, existe um planejamento para a Frühschule, né? Mas dentro, então, são trabalhados temas como países ou livros literários. Na Frühschule Class, entra um pouco mais de conteúdo, vai de matemática básica, exercícios de associação, aqueles de ligar os pontos. E é muito mais o treinamento, vamos dizer, físico da criança no sentido de quanto tempo ela vai segurar um lápis, quanto tempo ela vai usar uma tesoura. E essa postura de ficar sentado, porque anterior a isso, o tempo que elas ficam fazendo essas atividades, digamos, com acompanhamento pedagógico, é muito inferior ao tempo que elas passam realmente criando e brincando. Né? E vale fazer um contraponto aqui, que eu acho que essa é a principal diferença da educação sueca com a educação brasileira. Como você falou, no estatuto, né, daqui, eles dizem que a formação educacional, ela visa essa autonomia, esse pensar. No ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil, se você for ler, isso é muito triste, está escrito que a educação visa formar mão de obra para o mercado de trabalho. Então, é aquela coisa do Chaplin, né, tempos modernos, apertando o parafusinho. Por isso que tem essa diferença do efetue. E aqui a gente faz a matemática com uma perspectiva toda diferente, em que você faz uma fração, você tira o número, depois você coloca de novo. Então, essa abstração do pensamento
é o que faz com que a Suécia tenha criado coisas, por exemplo, como Spotify, como tantos Tetra Pak, outros. né? Aumenta a criatividade e Tipo, a autonomia, né? criatividade, a autonomia, a liberdade do pensar e tal. Tudo o que você imaginar, né? Se você pegar a lista das grandes empresas, o cinto de segurança de 3 pontos, Sim, verdade. várias coisas que Inovações, usamos né? no nosso cotidiano, até a parte de pessoas que são escritores de músicas. A maioria das músicas pop famosas são feitas por escritores daqui. Então, acho que essa liberdade do pensar, que não é essa coisa formatada como a gente tem no Brasil, torna isso bem Isso é possível. transferido, no caso, para o próprio ensino, né? Isso está dentro do ensino, da Exatamente. perspectiva deles, né? É. Outra coisa muito importante que você trouxe é esse respeito ao desenvolvimento da criança, né? Tanto motor Sim. quanto mental. Então, tem a idade certa para, né, começar a escrever, né? Os É. ossinhos da mão, né? Estão formados a partir até a idade para ter Eu nunca pensei sobre habilidade essas coisas, motora, gente, sério. né? O pensamento. Tem né? essa coisa da Tem. postura, do... Porque agora claro que existem muitas pessoas com diagnósticos de TDAH e hiperatividade, mas tem alguns diagnósticos que talvez não se aplicassem, de crianças que simplesmente não têm interesse de ficar sentado. Elas querem Aos 3 anos de idade. Eles querem jogar bola e pular corda e correr. Porque tá na idade E eles de têm que fazer ficar isso, né? lá pintando um desenho, que é uma coisa maçante, sofrida. Então, aqui não vai ter isso. E isso é uma coisa que os pais estranham muito, principalmente se você compara com a educação que você teve, ou se você já chega com uma criança numa certa idade aqui. Como assim meu filho está na escola, rolando na lama? É tipo isso. Comendo maçã que caiu no Literalmente. chão. E ainda não sabe as letras, né? Isso, não pega num lápis, não pega. É, E o objetivo é outro. E aí, Então, de fato, isso. a gente... É engraçado, gente, o rolar na lama é real, viu? Aqui não importa. Não importa o clima. tipo, não importa o clima, tem a roupinha adequada, a criança vai ficar do lado de fora, a criança vai se pendurar, vai explorar, de fato, vai ficar muito livre na escola e na escola continua isso, claro, num outro nível, Continua. como você falou, né? Entendendo que existe um desenvolvimento do próprio indivíduo ali, biológico, para poder conseguir fazer algumas coisas, né? Que são, tipo, não dá pra criança de 3 anos ficar o tempo todo assistindo a lição. Mesmo né? com os adolescentes, eles têm que sair pra fora, na chuva. Uhum. Entendeu? A gente tem... Esse era Eles o maior têm- dos meus conflitos com as Exato. escolinhas, né? Mas, Então, gente, tá nevando, o que você pode sair fazer? hoje? Você vai mandar o seu filho com a bota da neve, com a luva, com o casaco certo, porque ele vai ficar lá fora depois do almoço, ele vai ficar lá fora no break da manhã, porque eles precisam correr de novo. Eles já ficaram 2 horas sentados, eles vão correr, eles vão fazer uma caminhada, eles voltam e seguem mais 1 hora antes do almoço, tem mais um break, então é uma pausa mesmo. Tem se estudos você- que falam, né? Que melhora a concentração Claro. depois, né, de fazer uma atividade, dar esse intervalo. Isso é bem bom, isso é bom. Me fala uma coisa aqui, agora eu vou ter que entrar como a mãe também, viu, minha gente? Porque é difícil, realmente, quando a gente teve uma educação, a coisa que a gente chamava de alfabetização. Lá no Brasil, eu sei que tá diferente também a nomenclatura e tal, mas nessa Full School Class, que é essa adaptação, e eu tô te perguntando bastante isso, gente, porque a Cláudia já esteve dentro ali como uma professora auxiliar ali na parte do português e tal. Como é essa partezinha de, tipo, quando é que a criança vai começar a aprender a ler? Acalma meu coração aí. Se tem essa adaptação da Full Tem. School Class, e aí Tem. depois... Como é? Quando é que ela começa a aprender a ler mesmo, O escrever? que acontece? Na Full School Class, eles vão aprender todas as letras, todos os números, algumas operações básicas de matemática. Mas aqui é outra coisa que é interessante falar. E você, como mãe, não sei se você já pegou Manuela quando ela for começar a aprender a ler aqui. A gente não faz aqui o encontro silábico. Porque tem palavras suecas que vão ter 4 consoantes antes da primeira vogal aparecer. Então não existe a menor possibilidade de você fazer esse agrupamento de letras que a gente faz naquela cartilha Caminho O Suave, beabá, né? que você tinha, que é usado até hoje. Eu acho que é um novo nome, mas ainda tem essa estrutura. Então, vai letra por letra. E quando eles começam a soletrar na cabeça para ler ou para escrever, eles fazem S, Sh, T, T. Eles fazem o fonema, que é uma coisa que a gente não faz, o nome da letra, o fonema, da letra. e depois eles juntam toda a palavra. Ah, tá. Então, eu já notei que essa- ela faz uma coisa mais...
Isso. Engraçado. É bem isso. E eles trazem isso, quando eu dava aula de português, depois eles trazem isso para o português também. Então, quando eu falava, vamos escrever, por exemplo, a palavra bala, eles faziam bala. Eles não faziam o B-A-B-L-A, lá, porque o sistema deles é diferente. E é por conta disso que essa segunda língua, que é chamada língua materna ou Mother Small, ele entra a partir do primeiro ano. Vamos entrar nisso então. Deixa Então eu vai, organizar aqui minha volte. cabeça. Full School tem esse primeiro ano de adaptação, as letrinhas, o sonzinho, ainda tem muito do brincar, blá, blá, blá. E aí vem essa coisa, não é o foco especificamente ainda aprender a ler. Então, eu acho até que Não, já não teve uma é atualização no diferenciação. Brasil em relação a isso, tipo, qual é a idade. Mas aqui estamos falando do sistema sueco. E aí, quando você falou que você já foi professora de português, né? Quando é que entra essa Mother Small, que a gente fala a língua materna, e explica pra gente aí como é que funciona essa parte. Então, a partir do primeiro ano, tá? As famílias que tenham crianças que são fluentes na língua materna de um dos pais, tem crianças que fazem até 2 aulas de línguas maternas, elas têm o direito a fazer essa aula, que é 1 hora por semana, após o término do horário escolar. Então, se a aula termina por volta de 1h30, essa aula vai começar a partir de 2 e assim por diante. Qual é a vantagem disso? Ela entra como mais uma disciplina no boletim de notas da criança. E ao término do 9º ano, quando a gente precisa fazer a contagem dos pontos que ela tem em cada uma das disciplinas, ela pode ter um A ou um B nessa matéria extra, que vai dar a chance de puxar ela para um ginásio mais forte, porque aqui todo mundo tem direito à educação, mas vai do seu desempenho, a sua nota que vai posicionar você na escola que você quer. Assim como a gente faz a aplicação da escola da criança quando ela tem 6 anos, ao final do 9º ano, faz novamente, a própria escola faz, né? Mas a criança tem que determinar, junto com a família, qual tipo de ginásio que ela vai querer fazer. O ginásio aqui é o equivalente ao ensino médio. E aqui ele é setorizado por áreas de afinidade. Então, por exemplo, se a pessoa quer estudar economia, ela vai para o ginásio de economia, ela nunca mais vai estudar ciências na vida, por exemplo, e outras coisas. Se você vai para o jurídico, da mesma forma, e assim Já vai mais direcionado. Isso, ele é direcionado. Deixa eu só adicionar a informação, que aí o ensino médio, ele não é obrigatório, né? É opcional aqui na Suécia e é gratuito também. Faz o 16 até 20 anos, né? Eu queria só voltar, antes da gente, a gente vai chegar mais um pouco, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa parte das notas e do ginásio. Eu queria voltar só um pouquinho dessa parte do ensino da língua. Você falou ali de 1 hora, né? Depois passou a Full School Class primeiro ano. A partir do primeiro ano, a criança tem direito a essa aulinha de português e tal. Mas como é essa aula de português? Me fala, que a mãe aqui já tá nervosa. Então, como é que funciona? Acalma meu coração. Essa aula de português, ela tem um foco temático. Eu trabalhei aqui como a demanda do português não é a mesma como, por exemplo, os países do Oriente Médio, que teve essa abertura de fronteira para os refugiados. Então, não tem uma demanda muito grande. Então, eu trabalhei em 4 cidades diferentes. E aí, cada cidade tem uma metodologia. Então, o primeiro ano que eu trabalhei em Hárida, por exemplo, que é aquela cidade perto do aeroporto, eles trabalham com a Agenda 2030. Então, todo o foco de todas as línguas dentro do Centro de Línguas era você trabalhar todos os objetivos da Agenda 2030. Então, você trazer para a criança a igualdade educacional, de gêneros, preservar a água do oceano, as florestas, enfim, todos os tópicos. Isso foi por 2 anos. Tem épocas que a gente trabalha com um foco muito mais cultural. Então, esse semestre vai ser danças e costumes tradicionais. Tem outras épocas que a gente trabalha com lendas e coisas típicas. Mas o foco, de novo, a língua entra muito mais no oral. Eles vão aprendendo a escrever, mas não é uma gramática estruturada.
E isso Não é para alfabetizar, né? Não é para Não é uma alfabetizar novamente. É um reforço da língua, né? Que você vai trabalhar em outros temas, isso é muito importante falar, né? Você aprende a escrever depois que você teve a noção básica cultural ou o tópico específico que está A gente poderia dizer, então, que é tipo um ensino de contexto, tá muito aí, né? Sim, muito mais nesse foco. Você vai reforçar e praticar, né? A língua, no caso. Então, não existe, assim, por exemplo, uma divisão de gramática que você começa com substantivos, plurais, masculino e feminino. Isso entra no contexto, mas, por exemplo, se você trabalhar uma música, e aí você pontua, e aí você faz alguns exercícios com aquilo, mas o foco nunca é aquela repetição massiva de novo, de você saber os coletivos ou o verbo e tudo mais. É bom você falar sobre isso, porque a gente já baixa as expectativas. Mas é muito importante também trazer isso para os pais, né, que são estrangeiros, saberem a importância de você falar a sua língua, né, materna dentro de casa e ensinar o seu filho, porque às vezes tem mãe e pai que falam, não, depois quando tiver certa idade ele vai ter o direito de aprender a língua na escola. Não, ele não vai ser alfabetizado assim, né? Do zero, ele já tem que ter o conhecimento de casa, já ser fluente, para ter o direito a ter esse reforço, né? Então, é muito importante que realmente a gente se comunique na língua que a gente quer que nosso filho continue falando, né? E aprendendo para não perder, né? Não perder. Ô, Cláudia, já aconteceu assim de chegar algum estudante, algum aluno que não sabia falar nada de português lá para vocês? Já aconteceu. Quando começou um dos grupos, a partir de 5 crianças que tenham a demanda por essa língua, a cidade é obrigatória a fornecer essa aula. Então, eu iniciei e as crianças eram, na verdade, filhos de pais portugueses. Os pais queriam muito mais que as crianças, né? E elas falavam assim, no verão, quando visitam os avós. Então, tem um entendimento, mas não fala, se você faz uma pergunta. E eu tive que tirar 3 crianças. Porque justamente como essa disciplina está no sistema de notas, eu tenho que fazer a marcação dos critérios de avaliação. E a criança não preenchia o básico, né? Porque ela não consegue falar, ela não consegue entender. Então, é bem complexo, porque é uma documentação extensa, né? E você tem que convencer o pai, não, mas seu filho não fala. E não fala, é meio não pode. tenso, mas então, minha gente, ó, quer que a criança fale português, fala em casa, né? Mesmo que seja só ou a mãe ou o pai que fala, reforça, tem livrinhos, né? Sei lá, programas, escuta, conversa com o pessoal no Brasil, porque até para ter direito e acompanhar porque como o Cláudio falou aqui, não é um super beabá, é um complemento, né? Eu lembro que tinha, a gente, no SFI, quando a gente vai estudar aqui, também a gente fica na expectativa, pelo menos a gente teve uma educação formal no Brasil, que é mais assim... Eu sei que muita coisa já deve ter mudado, eu não sou dessa área, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não sei como é que tá funcionando hoje, a gente tá falando do sistema aqui sueco, como é aqui. Mas eu lembro de ter aprendido essa coisa das sílabas e da gramática muito forte. Amo gramática. Mas mais assim, teórico, né? Quando chegou aqui no SFI, eu esperava que a professora fosse me explicar assim, mas veio com uma coisa de contexto, uma história, e eu dizia, meu Deus, como é que eu vou aprender essa língua sem saber a regra muito específica? E é parecido com isso, né, Cláudia? Assim, tipo, tem essa coisa do contexto e você vai aprendendo... Ela segue essa linha do SFI, porque o SFI, na verdade, ele foi designado para pessoas que chegaram aqui que não tinham o conhecimento do nosso alfabeto, como é. Então, ele tem que trazer uma perspectiva de ensino por um outro viés, porque é uma pessoa que eles consideram que está com o psicológico muito fragilizado, que vai passar várias horas estudando e que precisa realmente dar um shift no sistema linguístico que eles têm, porque eles têm outras letras, eles escrevem do lado... esquerdo para o direito, do direito para o esquerdo, não, a gente escreve do esquerdo para o direito, então são muitos conflitos, é uma questão muito pesada dessa perspectiva de aprendizagem mesmo. E a gente que chega graduado, pós-graduado, e cai nesse balaio, você se sente lesado no sentido de tempo. Você não sente a otimização do tempo e a gente sente falta desse sistematizado, básico, como, né? Por exemplo, é uma pergunta, por que não tem um livro
de SFI, igual quando você vai estudar inglês, por que não tem um livro? E foi essa a resposta. Existia um livro e ele não funcionava. Porque nós somos os errados no SFI. Ele foi designado para um outro público. E a gente já passou esse estágio. A língua, e aí esse ensino de língua também segue isso. Não tem um livrinho de português, por exemplo, que as crianças vão seguir. Não tem. Vai ser. Então, gente, alinhe as expectativas. Não é algo também ruim, né? Eu acho que ter também aquele suporte... Hoje a gente entende também que culturalmente, como a gente estava conversando aqui, desde da pré-escola, eles são ensinados a pensar de uma maneira mais criativa, né? Mais aberta, sem né, ter muitas regras. Então, o ensino já é feito para você aprender a ser independente, a você aprender a buscar as informações, né? Sim, e isso é uma coisa que a gente até, como adulto, tem muito conflito aqui, porque às vezes a gente pergunta alguma coisa e o sueco responde o básico e vai lá, você acha a informação em tal lugar. Eles não te dão a informação. No Brasil, a gente está acostumado a ter esse passo a passo, que eu tenho que fazer, me dá mastigadinho, né? Me fala tudo esquematizado, então a gente tem essa mente. E eles não, eles só dão, você é livre, você é independente, você vai lá e procura sozinho o que você Mas precisa. a gente conhece essa cultura e é por isso que a gente dá as coisas mastigadas pra você. Exatamente. Falando nisso, deixa eu lembrar que você já curtiu esse episódio? Já, pelo amor de Deus, a Cláudia tá aqui, ó, super especializada, professora aqui, conseguiu legitimação, assim, maravilhosa, veio, despendeu o tempo dela aqui, você não curtiu? Vou dar um tempo de novo, Thaís. Vamos continuar aqui, Cláudia. Você falou um pouquinho sobre a questão das notas e da gente mandar para o sistema e no ginásio. Como é que funciona o sistema de notas aqui, né? Agora a gente já saiu da pré-escola, né? E a gente chegou na escola. Eu tinha 9, 8, da minha mãe falava, né? Quem tirou? Você tirou 8, Fernanda? Quem tirou mais de 8 lá na sua turma? Então vamos visar o 10. Era nesse nível, minha gente. Mas hoje em dia eu acho que tá um pouco diferente a lógica lá. Mas como é a lógica aqui? Eu queria saber aqui, como é que funciona? A lógica, assim, a questão... Existem critérios que a gente avalia. Se a pessoa tem... Então, até o 5º ano, ela vai ser... digamos, suficiente, insuficiente ou mais do que suficiente, tá? Então, não é um conceito nem de letras, nem de números até o 5º ano. Ah, é? Então, suficiente, insuficiente ou um pouco mais que suficiente. São 3 colunas. A partir e é importante falar, no 3º ano, eles fazem a primeira prova nacional, que é como se fosse aquele exame de nivelamento que as escolas no Brasil também têm, que é para você fazer uma avaliação tanto do aluno quanto da escola, para saber o que está acontecendo. No 6º ano, eles fazem uma nova prova nacional, que aí realmente é mais importante. E a partir do 5º ano, então, eles vão ter os conceitos que vai variar de A, como maior nota, até o F. Quando a gente preenche isso no sistema, você coloca A, B ou C. Ou F, se a criança realmente, se o aluno não tem condições naquele critério. O B e o D, eles são assim, são notas intermediárias. Então, digamos, né, por exemplo, para línguas, ela consegue ler tudo, mas a pronúncia não é perfeita. Então, ainda não é um A, mas fica num B. Para a parte de ciências que eu trabalho, a gente tem, por exemplo, se ela consegue, por exemplo, pegar um contexto, um conceito, e contextualizar esse conceito com questões relacionadas à saúde ou ao meio ambiente. Então, se ela faz isso plenamente, é um A, se ela faz isso um pouco menos, é um C, um E, insuficiente e varia. Então, essas notas, o B e o D, ele vem só na nota final, mas ao longo do ano a gente faz 4 a 5 marcações nessa matriz de registro, baseado em como está acontecendo. O que é um pouco diferente também, porque uma prova, ela não expressa, a gente não avalia, que isso eu acho que é o sonho de todos os professores. Você avalia o aluno não só pelo número do resultado que ele teve na prova. Isso é bem importante. Viu? Não só pelo número de pontos, mas pelo desempenho que ele tem em sala de aula. Pela evolução, né? Porque acontece muito. Você tem, às vezes, eu vou pegar, por exemplo, aqui, eu tenho alunos que eles são maravilhosos no laboratório, eles conseguem escrever uma hipótese, eles conseguem fazer uma conclusão, conectar os resultados, mas na hora que eles sentam para fazer uma prova... Um papel ali, a eles estrutura, não, a pressão, exatamente, né? a maneira como está sendo perguntado... então a gente tem essa subjetividade de fazer, o professor é a autoridade máxima para definir a nota, e por exemplo, na minha escola, no final do ano, antes da gente lançar a última nota,
isso no 9º ano, que aí eles estão começando a vida direcionada para a carreira profissional. Para o ensino médio. Todos os professores de ciência, o ano passado nós éramos 5 pessoas, falando nome por nome dos alunos e dizendo, para mim ele tem A em tais critérios, para mim ele tem B em tais critérios, a nota final ficou B, vai subir para o A ou ele é um B forte e vai deixar o B? Então tem essa reunião para você definir, porque a prova nacional, que seria o equivalente ao Enem, né, antes ali, ela vale menos do que a decisão final do professor. Menina, isso aqui, Uau, isso pra mim... Eu tô, agora que eu tô aqui, curiosa. Eu tô chegando na escola, né? Mas, e aí assim, você gente, entende que por que você tem tanto professor com burnout, tanto professor afastado. Porque é uma responsabilidade absurda. Mas é bem interessante você trazer isso, Cláudia, porque assim, ó, quando algumas pessoas têm mania de dizer e dizer, porque a educação é toda... tem dos dois extremos, né? Porque a educação brasileira não presta, a educação sueca não presta, tipo... Eu acho que é muito difícil, a gente tem que colocar tudo dentro do contexto, né? E tem um entendimento de quando não tem a nota 8, 7, 10, que a escola não presta. Mas você trazendo essa perspectiva do quanto que tem esse trabalho por dentro e o quanto que é exigido do professor mesmo, né? Claro que pode variar de escola para escola. Porque você tem a capacidade de avaliar o teu aluno aula a aula. Uhum. A gente sabe, tem semanas que a pessoa não está bem, às vezes acontece alguma coisa. Isso é muito bom. Mas, no geral, você sabe. Ou você vê, por exemplo, uma nota e fala... Esse aluno não é B, vamos olhar o que aconteceu. E aí, ao lado de quem ele esteve sentado nesta avaliação, acontece. Sim, claro. Sabe? Então, estudante em tudo que é lugar, né? Fato. Mas eu fiquei curiosa, posso só fazer uma pergunta? Você falou, claro que tem muito essa questão da cobrança, né? Que o professor ter essa autonomia também tem esse lado. Mas você sente que... o professor aqui é mais valorizado do que no Brasil? Ou é a mesma coisa? O que você sente assim, por ter mais essa autonomia? Ele é mais escutado? Eu acho que existe uma demanda grande, tá? Não é o que a gente percebe, no Brasil tem muita gente que entra nessa questão da pedagogia por uma questão de ser... eu vou conseguir um trabalho e vou conseguir um dinheiro. Eventualmente as pessoas se apaixonam pela educação, mas a gente sabe que às vezes é mais uma prioridade financeira. Eu acho que aqui as pessoas são muito mais vocacionadas porque existem infinitas possibilidades de trabalhar. Eu não sei se socialmente existe esse status do professor, né? Como existem em alguns outros países, que realmente é uma categoria muito mais valorizada e que no Brasil não é. Mas difícil. Enquanto professora, a sua experiência tem sido ok, pelo menos? Tem sido ok. Como eu trabalho numa free school também, que é uma escola inglesa, e que tem uma fila de espera muito grande, existe uma disciplina um pouco diferenciada da escola sueca. Isso é um fato. Né? As pessoas não se fazem de louco na minha escola, porque elas vão perder a vaga. Vão ter que trabalhar, de fato, muito. E sabe que tem gente esperando. Puxa, é difícil. Eu acho que eu me sinto tão realizada fazendo o que eu faço, no sentido de saber que eu transformo vidas, que eu ensino, que eu tenho alunos que quando terminam a aula eles falam, não pode acabar. Ai, meu, gente, tô ficando emocionada, que coisa Ou linda. não querem devolver o livro, a gente vai trocar de disciplina, eu quero ficar com o livro. Então, mas eu acho que é a maneira como você vende, talvez não seja uma realidade em todas as escolas, mas eu me sinto muito valorizada, eu me sinto muito feliz, muito realizada. Ai, que maravilha. O salário é muito diferente do salário do Brasil. Isso né? Isso é de fato. Isso é uma questão, a partir do momento que você pega o seu diplominha, motiva o mais, seu salário, ele fica bem melhor. Então, né? Mas é sempre uma categoria sempre isso, assim, difícil. Mas que bom, assim, hoje você dá aula você é bióloga, você formou em biologia, conseguiu... como é que fala? Validar o diploma. Aqui hoje você dá aula de quais disciplinas? Eu dou aula de biologia e química. O ano passado eu dei aula de física também. Eu acho que o professor... Aqui é chamada de ciências naturais. Então, meio quando você pega essa cadeira, você... Pode dar uma passeada Pode ali, passar por todas. Na verdade é tudo junto, a gente que divide, né? Mas eu acho que tem uma divisão. É interessante ter essa divisão, né?
Mas vai por todos. Eu tenho matemática também, como auxiliar. Apenas. Mas que massa, assim, muita coisa importante que a gente está trazendo aqui. Teve essa sua experiência também como professora ali de língua, da língua materna, né? E tem uma curiosidade, eu queria que a gente trouxesse, aí você vendo do seu conhecimento. Quando é que a criança tem direito, porque eu sei que tem direito a outras línguas aqui, né? Tem o inglês, tem essa língua materna, mas tem direito a estudar outras línguas. Eu lembro que no Brasil a gente tinha, na minha escola eu tinha que escolher ou o inglês ou o espanhol. Tinha essa coisa, mas hoje em dia eu não sei como é que tá. Mas como é que é aqui? Tem outras línguas? Quais línguas são essas? Você sabe, assim, tipo... Então, como aqui é importante falar que a partir do 5º ano, as crianças não têm só 20 horas semanais de escola, igual a gente tem no Brasil, são mais horas, né? A partir, quando vai tendo essa progressão mais o Högstadiet, que é a partir do 7º ou 9º ano, eles têm aula basicamente de 8 da manhã às 3:30 da tarde todos os dias. Então, a partir do 6º ano, entra o que se chama de língua moderna. Que aí o aluno tem que escolher. As mais tradicionais são alemão, francês ou espanhol. E algumas escolas estão oferecendo mandarim, mas é um projeto muito experimental ainda. Então a criança normalmente ela vai ter inglês a partir do 1º ano, sueco dividido em 2, né, que é gramática e literatura. E a partir do 6º ano, ela tem, além do inglês, ela faz a escolha dessa outra língua. É só para facilitar, que 1º ano é mais ou menos 7 anos, né? Isso. E o 6º ano, 12 anos. 6º ano tá com 11 para 12. Certo, tá. Alemão, francês ou espanhol, no caso. É o que tem. E talvez tá começando a encaminhar no mandarinzinho. Ali, tem né? algumas escolas. Uma tendência. E aí, se a criança tiver um pai que fala... Tem uma amiguinha da minha filha que o pai fala espanhol, a mãe fala alemão, ela fala sueco na escola... Já vai ter o inglês, quer dizer, pode escolher. Tem o inglês e tem o Modersmall, né? Que é um dos pais também. Por exemplo, eu tenho alunos que os pais são espanhóis e daí eles não puderam fazer espanhol como língua moderna, porque eles já são fluentes em espanhol. Aí entra no Modersmall, né? Aí, o espanhol fica para esse, mas daí dentro dessa escolha elas tiveram que escolher ou o francês ou o alemão. Porque elas já são fluentes. Que pena, aí termina a escola, né, menina? Eu tô brincando. Mais uma. Claro. Que pena a pessoa sair da escola com sei quantas línguas já. Já pensou? Fluente. Mas pronto, então já temos mais informação. Gente, eu tentei anotar aqui, são vários detalhes, mas eu acho que quando a gente tá... quando a criança vai... você tá nessa realidade, óbvio, mas quando o seu filho ou sua filha estiver nesse mundo de escola, você vai... entendendo mais como é que funciona de fato, né? Sim. E aí eu queria trazer até uma coisa aqui, Cláudia, que é essa coisa da adaptação, né? Porque tem crianças que desde o início, como o Thaís falou, a gente, desde a Full-Escola, a gente já percebe, como a gente trouxe aqui no primeiro bloco, que a criança vai tendo aquela coisa da autonomia, da socialização, que o ensino mais aberto, mais fluido, e pensar, e E aí vai chegando na escola, vai dentro desse ritmo, obviamente. Quem chega adolescente aqui, Cláudia, como é que faz? E eu sei que tem um serviço também que pode ter em português para auxiliar. Explica pra gente como é que funciona essa parte. Então, esse serviço se chama Studiehandledning. É um professor da língua materna da criança. Quem faz a solicitação é o diretor da escola. Então, aí o que vai variar? Se a escola tem um budget um pouco melhor, a criança pode ter direito de 1 até 6 horas por semana, tá? A prioridade maior é sempre dada para os que chegam mais próximos do final, o 8º ou 9º ano. E aí, o que é a função? Então, eu fiz isso por 3 anos. Então, aconteceu assim, de eu ficar dentro da sala de aula, sentada do lado da aluna, traduzindo literalmente tudo que o professor falava. Ou você senta numa salinha separada com os livros e o professor te fala, eu preciso que ela leia esse capítulo desse livro e responda essas perguntas. E aí eu traduzo tudo, ela não tem problema nenhum, geralmente as crianças vêm muito fortes, a barreira limitante é a língua. Porque já tem o conhecimento. Porque já tem o conhecimento e aí consegue responder as perguntas. E tinha coisas, então, eu traduzia a prova,
Ela ia falando as respostas, eu digitava as respostas em sueco, mandava para o professor e ele conseguia fechar a nota para ela ter algumas pontuações antes de se formar. É uma parte de explicar essas diferenças culturais que vão desde, por exemplo, da comida da escola, que é muito diferente da comida brasileira. Acho que esse é um grande problema para as crianças adolescentes que chegam, a comida, os horários, Sim. a necessidade de roupas, né? E aí entra um serviço para as mães. Mas por que meu filho precisa de 2 botas? Uma de inverno, uma de verão. Tem que ter a roupa forrada, a roupa de chuva, a roupa do vento, a roupa da neve. Porque Mas não é uma tem... adaptação completa. É importante você trazer essa parte É da comida, muito. da roupa, porque não é só o que você vai aprender em termos de conteúdo, A né? escola, ela é um movimento social, né? Você passa grande parte da tua vida, as horas do seu dia ali. Então, você tem tudo isso de interação, entender. Então, agora, por exemplo, o feriado, mas por que a gente está estudando a floresta? Porque tem uma planta que dá alergia, porque tem uma espécie de cobra que mora ali, porque as pessoas vão para a floresta, porque tá sol, e daí você tem que saber do bicho, você tem que tomar essa vacina. Então, toda uma reação em cadeia. Para quem não nasceu aqui, você tenta passar o máximo de informações do que está acontecendo. Por isso que, acho que por isso talvez, não sei, tô supondo que esse nome, né, tipo, é um Vegleda, tipo, você tá ali junto com... No tá caminho fazendo todo tudo acompanhando, líder, né? Então, você tá faz como um líder ali, um guia, né? Que eu acho que também se estende um pouco para as famílias, né? Porque a gente falou um pouco da angústia da alfabetização, do saber ler, do quando começa a ler e tal. E acho que no ensino médio, adolescente também deve ter essa preocupação, né? Eu fico imaginando e queria trazer um pouco agora esse contexto da passagem do ensino fundamental para o ginásio, que a gente falou um pouquinho. Como é que é essa preocupação, assim, dos pais? Eu lembro que meu Deus, vestibular, como é isso aqui? Como é que funciona aqui? Eu acompanhei uma aluna que chegou adolescente no 9º ano. Nossa, já no final, final, é um ano bem decisivo, porque eles estão muito focados em tirar notas boas para que a decisão final da escola te dê um número máximo de pontos para que você consiga se aplicar. Então, existe uma profissão que algumas escolas têm esse profissional, algumas escolas recebem ele várias vezes por ano, que se chama Yrkesvägledare, que é um consultor de carreiras. E eles trazem, então, todo ano existe uma brochura do Skolverket que te traz, são 18 tipos de ginásio. Então, você tem, por exemplo, se você já sabe que você quer ser médico ou engenheiro, você tem que fazer um ginásio preparatório para a universidade. O ginásio é tipo o ensino médio da gente. Isso. Se você não quer fazer uma graduação, se você quer fazer digamos, um tecnólogo, aí você vai para o que se chama de Högskola, que são cursos ofertados, isso eu achei muito interessante. É um nível superior, mas ele é ofertado sazonalmente. Por exemplo, vai abrir um hospital naquela região, eles vão precisar de todas as profissões que vão trabalhar no hospital. Eles vão oferecer Högskola para formar enfermeiros, radiologistas, isso. Então, os cursos da Högskola são muito sazonais, não são como os cursos da Göteborg Universitet, que você tem fixo todo ano. E você tem os profissionalizantes. Tem muita gente, por exemplo, eu tenho o caso de uma professora que trabalhou comigo, a filha dela queria fazer veterinária, mas na verdade ela não queria a parte médica da veterinária, de cirurgias e coisas, ela queria trabalhar com a parte de alimentação de animais, dietas especiais. Ela fez um ginásio específico para isso e abriu a clínica / venda de comidas. E ela consegue receber o animal e entender, ele tá com sobrepeso, tá faltando isso, ele precisa se recuperar disso, e ela faz o direcionamento da comida especial para esse animal. Olha. Então, com 19 para 20 anos, ela já estava com esse estabelecimento de trabalho aberto. Já empreendendo. Empregada, sem precisar ter se formado em veterinária e feito todo esse caminho regresso. Existem caminhos diferentes, no caso. Então, as opções são muito infinitas. O que barra muito esses alunos que vêm para cá é a falta de sueco. Sim. Tá? Então, se você não tiver a língua, você não consegue ter os pontos básicos no sueco 1, 2, 3 para conseguir ingressar nesse ginásio que você quer. Então só para entender aqui,
tem alguma coisa, tipo... Porque eu sei que no Brasil a gente precisa de uma nota, tipo, do Enem pra entrar na universidade, por Ou exemplo. vestibular, né? Ou do vestibular específico de cada universidade. Como é que tá agora? A gente não lembra exatamente. Mas, assim, aqui tem uma nota da própria escola que você pode atingir o nível para ir ou para esse hogeschool, ou para esse ensino técnico, ou para a universidade, Então, por exemplo. no estágio que a gente está primeiro. No 9º ano, a pessoa vai fazer as provas nacionais, tá? E ela precisa de 8 notas chaves. Então, a gente escolhe as 8 notas mais altas. Pode ser aí o Mother Small. Vamos dizer, a pessoa não é tão boa assim em matemática. Matemática é obrigatório. Tem 3, né? Matemática, sueco e inglês são obrigatórios. Mas, por exemplo, ela não é muito boa em educação física, mas ela é melhor em Mother Small. A gente substitui a nota. Sim. Entendeu? São 8 disciplinas que você pega a nota e pega esses pontos e manda para o ginásio. E aí eles vão escolher os alunos com as melhores notas. Claro que se você não conseguiu entrar no ginásio que você quer, você vai indo para as outras opções. Sim. Não são escolas tão ruins, mas às vezes a pessoa tem um objetivo mais específico, porque ela já estudou ao longo de um ano qual seria o ginásio, o ensino médio que vai ser mais adequado para ela. E depois disso, os ginásios têm os créditos. Então, aí, por exemplo, cada disciplina que você conclui, você acumula os pontos, e aí para ir para a universidade você tem que ter 100 pontos, 120 pontos, depende. Aí você se aplica para o hogeschool ou a universidade. E dependendo, pode ter uma prova. Isso que eu ia perguntar, tem alguma coisa parecida com a nossa prova do Brasil? Tem. Para alguns cursos ela acontece 2 vezes por ano, para alguns cursos ela acontece 1 vez por ano só, e aí é o conteúdo universal. Que aí é mais parecido com... É interessante, assim, existem possibilidades diferentes, né? É legal você que está assistindo, você que está escutando, a gente saber que existe essa possibilidade de seguir outros. Eu acho que é uma questão muito de como a gente pensa, né? De, tipo, abrir um pouco mais a cabeça. Porque no Brasil, em muitos países, se você não tiver uma graduação, um MBA e assim por diante, você sabe que você não vai se recolocar. Sim. Se colocar primeiro numa posição e você não vai ter o salário que você quer. E aqui não necessariamente. Isso então é bem você diferente, pode ter uma formação não de nível superior e ter um salário maior que um médico. Sim, isso pode acontecer Muito de fato. desde os 19 anos, não precisa até o final. Mas é o que aconteceu com essa aluna que eu estava acompanhando. Então ela chegou, ela conseguiu, se não me engano, 3 matérias só. Ela tinha 5 matérias para completar. Aí ela foi para um outro curso intermediário antes do ginásio, em que ela focou, ela ainda está fazendo. Então ela vai primeiro fazer o sueco, e aí depois do sueco ela vai estudar e fazer as outras provas remanescentes das outras disciplinas em sueco. Aí ela junta os pontinhos dela e vai para o ginásio. Para o curso dela. Para fazer o curso dela. Então, tem esse atraso, digamos assim, porque muitas famílias já conseguem entrar na universidade, os filhos com 17 para 18 anos. E se você trouxer um adolescente para cá e ele não conseguir aprender sueco, né, nesse curto período, vai dar um atraso, que também não... Você tem todos os outros ganhos. Sim, né? tem Mas todos não vai os ser objetivos não vai também. estar formando com 21 anos, 22, igual no Brasil. Mas eu acho que também a própria estrutura social e o contexto da gente aqui é Absorve. diferente. As pessoas também não estão preocupadas. Tem gente que vai trabalhar muito e depois para. Não, eu decidi que eu quero ser médico agora. Agora eu vou fazer e entrar na universidade. Sim, tem muito isso aqui, né? Muito isso. Eu já tive contato com vários suecos mais velhos e que disseram, não, agora que eu vou fazer a universidade. Porque... Agora eu sei o que eu quero. Então, tipo, não tem aquela coisa, tipo assim, todos os meus amiguinhos estão na faculdade e eu não estou. Tem a pressão, então, né? Não tem essa pressão. Então, tipo, eu acho que as famílias também podem ficar um pouco mais tranquilas em relação a isso, né? Tá, e tem mais alguma coisa que a gente não deu conta? Porque, Cláudia, obrigada, viu? Vocês anotaram as coisas, porque a gente tem que anotar, porque é muita informação, muita eu informação. sei. Vamos deixar tudo assim escrito. Eu anotei um monte de coisa aqui. A minha filha tá longe do gimnásio. Então, como assim, eu já tô aqui tentando entender como é que funciona a lógica. Mas acho que o principal é a gente entender que tem esse... Primeiro, eu acho que
adaptação da Full School Class, que eu acho que é uma coisa diferente e que é super importante, pelo que eu estou percebendo, né? Sim. Tanto para os pais quanto para as crianças, para entender a nova lógica, a autonomia, a nova educação, né? Tem essa coisa do sistema de notas ser um pouco diferente, não é essa coisa da nota numérica, mas o entender a criança como um todo, nos global. dias, o global, né? Compreender que o indivíduo tem dias e dias, que coisa boa, né, minha gente? Isso eu acho que é bem positivo. A gente falou também dos acessos diferentes para as pessoas irem, né? Ou para o ensino técnico, para a universidade, ou abrir sua empresa e acabou e não vou mais estudar agora, depois eu volto. Tem essas possibilidades. Então, acho que acho que a gente deu conta, né, Thay? Tem mais alguma coisa? Cláudio, tem alguma coisa que você acha que seja interessante a gente focar? Ou deixa uma mensagem também, assim, para os... Eu acho assim, se você muda para um país novo, você tem que abraçar a cultura no sentido de entender que é uma nova realidade e que está funcionando há séculos aqui, porque a gente chega querendo impor a nossa condição e compara muito. Então, desconecta. Tenta, porque se alguém perguntar, mas o que você fez lição? O que você... Minha mãe pergunta para minha filha toda vez que ela telefona, você já fez sua lição de casa? Eu falo, eles não têm lição de casa, porque eles passaram quase 8 horas na escola, então não precisa. Né? Nessa fase, ela está no primeiro ano, ela não precisa de lição de casa, ela conseguiu. Então, não cobre muito, faça as perguntas para entender o que vai acontecer com seu filho, no sentido de o suporte que ele vai receber, mas não se desespere, porque aí os pais, às vezes, ficam muito mais ansiosos que as crianças, deixam os adolescentes mais ansiosos, é uma cobrança absurda de tantas vertentes. Então, abrace a Suécia, receba o que eles estão te ofertando. Vai ser diferente? Vai ser diferente. Existem escolas particulares, aquelas escolas assim, em Gotemburgo não tem. Em Estocolmo talvez tenha, né? Aqui não tem. Então você vai pôr teu filho na escola, ele vai comer, todo mundo vai comer. Mundo come, o que é muito positivo, minha E gente. é isso. Isso é muito legal também de É um trazer, né? Que para todos, não tem... Isso é algo que é bom, né? Que eu todas acho que é as muito classes importante. vão no mesmo, né, local, Mas não importa é se... muito difícil para algumas famílias entenderem que está todo mundo no mesmo balaio. Eu acho que isso é importante. Complexo. Então, eu acho que essa preparação precisa ser feita. Isso, eu acho que talvez quem venha como expatriado sofre muito mais do que quem vem sabendo que vai ter que começar do zero. É interessante, porque muita gente que talvez você tenha falado por isso, Cláudia, você pode me corrigir. Quem vem como expatriado geralmente tem um período que vai passar aqui, né? Tipo, sei lá, 2 anos, 3 anos, a empresa que contratou vai continuar pagando tudo ali. Mas quem vem pra cá pra, tipo, construir a vida de novo já é um pouquinho diferente. Porque o expatriado geralmente vai voltar depois de um período pro Brasil. Então tem aquela angústia, né? Como é que eu vou fazer quando voltar e tal. A parte boa é que tem... Diga, Thay. Só vou aproveitar trazendo essa parte aí de expatriado e quem quer morar muito aqui, né? Para fazer um resuminho geral falando das línguas, né? Porque expatriado, às vezes não tem interesse em aprender sueco porque vai voltar e não vai usar muito sueco. Então, tem a escola internacional também, que aí já tem o inglês junto com o sueco, né? Desde o começo. Algumas tem foco mais em inglês. Mas, em geral, a escola sueca, né? Ela tem o currículo, vai ser, né, no sueco, nos primeiros anos, quando começa o ensino fundamental, que aí começa o ensino de inglês. Então, o primeiro ano, que aí, né, só para retomar o que a gente falou, que é no primeiro ano que vai começar, né, entrar no currículo o ensino do inglês e o ensino da língua materna, né, Mother Small, que aí é o reforço, né, no caso, não é a partir do 0. E a partir do 6º ano, né, que começa outras línguas, né, que a criança queira aprender. Bem importante. Pois bem, minha gente, acho que é isso, né? Temos episódio, Súria? Temos um episódio. Deixa eu só falar também das iniciativas do português. Ai, meu Deus, verdade! Porque, assim, a comunidade brasileira, a gente tem essa iniciativa aqui do Central Brasil Podcast, mas tem muito brasileiro, muita brasileira, enfim, fazendo coisas legais relacionadas ao ensino da língua portuguesa. Enfim, fale aí, Thay. Tem alguns projetos interessantes que rolam aqui na comunidade, né? Sim, queria trazer primeiro o Português Lund, que também é uma associação sem fins lucrativos, né, que focam nisso, em todos os falantes da língua portuguesa, não só brasileiros, né? Tem projetos bem interessantes. Temos também alguns brasileiros que dão aulas de português.
Tem a Raquel Vilagra Bill, que tem há muitos anos um projeto chamado Unidos pelo Mundo da Literatura, Brasil e Suécia. E aí ela também vai para vários locais da Suécia, fazendo oficinas pedagógicas, né? Então, fazendo leituras de português. E ela também trabalha já há muitos anos com o ensino de português nas escolas, né? Como esse Modersmall, né? Que eles falam. E também, aqui em Gotemburgo, tem a Maria Clara Neto, que ela dá aula de espanhol, acho que nas escolas daqui, né? Mas ela também dá aulas particulares de português e também tem um projeto que chama Curtindo a Língua Portuguesa, que ela também faz leituras para crianças. Bacana. Tem muita outros, coisa, né? Por aí também. Se você conhece alguém que tá, enfim, fala. escreve aqui também, que a gente vai se apoiando aqui nessa adaptação. Obrigada, Cláudia, foi ótimo, assim, foi um poço ótimo. de conhecimento, a pessoa que já tá aqui, já tem 8, 9 anos aqui? Em novembro faz 10. Olha! Jubileu! Vamos fazer uma festa, eu já quero a festa. Comemoração. Comemoração, assim, obrigada por compartilhar Obrigada. sua experiência aqui com a gente. Acho que vai ser muito rico para todo mundo que está assistindo, que está, enfim, aprendendo aqui com a gente. Segue Central Brasil Suécia lá no Instagram. Comenta aqui, diz o que você achou, o que você está pensando do podcast. Vai ter segunda temporada? Não sei, dependemos de vocês assistirem, compartilharem, né? E apoiarem a gente. Vai se tornar membro também da Central Brasil Suécia, é coisa boa, viu? A gente tem, inclusive, evento no segundo semestre de 2026. A gente já tem a feira literária falando aqui em educação, em literatura, em língua portuguesa. Para reforçar aqui, a gente também tem evento previsto para esse ano. E é isso, obrigada. Súria, tem música hoje? Tem música, ela tá subindo já. Ui! Maravilha, beijo. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau. Hold you tight, and how I'd love to see you smile once again. We
I'd love to see you smile once again, once again. Tomorrow